Pessoal, ainda sobre o projeto de pesquisa, hoje a gente vai falar sobre metodologia, cronograma e orçamentos. Tipos de estudo que você pode escolher para fazer a sua pesquisa, tá? É claro que a gente está falando do projeto de pesquisa, é a metodologia que você vai utilizar para efetuar a sua pesquisa. Começando com os tipos de pesquisa, com o tipo de estudo, desculpe, a gente tem a pesquisa básica. É aquela em que se busca apenas aprofundar um assunto já conhecido, tá? Já disponível, que alguém já estudou, você vai aprofundar esse assunto, né? Qual a intenção disso? Preencher a ausência de estudos. Por exemplo, algum aspecto que a pessoa que fez esse estudo antes não contemplou e que você acha necessário contemplar, tá? Normalmente são textos caracterizados pela análise de conceitos e sistematização de ideias. Na pesquisa básica, o que interessa mesmo é o conhecimento, tá? Necessariamente o conhecimento. A pesquisa aplicada é a mais utilizada para o curso de Ciências Contábeis, tá? A aplicada é aquela que o autor busca fazer um estudo científico voltado a solucionar problemas específicos. Por isso que por isso que eu estou dizendo que ela é voltada para ciências contábeis, porque normalmente a gente pega uma empresa, faz um estudo nela para tentar solucionar problemas ou para trazer melhores benefícios, tá? Não serve apenas para gerar um novo conhecimento, aumentando o que já estava disponível. Não é essa a intenção específica da pesquisa aplicada, mas aplicá-la na prática efetivamente, tá? Deve ser usada a partir de um problema prático, com a finalidade de melhorar algum processo, por exemplo. Então, é essa a pesquisa aplicada, por isso é essa que a gente mais costumeiramente utiliza. A pesquisa descritiva. Eu estou falando de algumas pesquisas porque vocês precisam ter um leque de opções para saber qual é que mais se adequa à sua necessidade, tá? Mas uma pesquisa, ela pode ter 2 ou 3 tipos de estudo, ok? A depender dos objetivos que você tenha, dos objetivos específicos que você tenha, tá? A pesquisa descritiva, ela objetiva retratar as características do objeto estudado, expondo com precisão os fatos, tá? Para estabelecer a natureza das relações entre as variáveis determinadas pelo tema. Parte-se de um problema constatado em alguma realidade, tá? Analisa-se as variáveis envolvidas e propõe-se e recomenda-se, tá? Faz as suas sugestões, ok? A pesquisa experimental, a gente quase não utiliza. Normalmente quem utiliza a pesquisa experimental é o pessoal da saúde. Ela controla os resultados da pesquisa através de experimentos. Por quê? Porque, por exemplo, ele vai fazer um experimento e com base nesse experimento é que ele vai tirar suas conclusões, tá bom? A pesquisa explicativa, ela visa encontrar os fundamentos que dão ensejo a um fenômeno. O que quer dizer isso? Buscar a razão, o motivo, o efeito das coisas. Quando desenvolver um conhecimento completamente novo sobre algo, desvendando um porquê relativo ao objeto estudado. Então, você está explicando. A pesquisa explicativa é uma explicação, ela se preocupa com isso, com explicar a razão, o porquê, o motivo daqueles efeitos, daquelas coisas, daqueles acontecimentos. Ainda falando sobre isso, existem 2 tipos de abordagem, tá? Não, 3 tipos, na verdade, mais trabalhados. O primeiro tipo é a abordagem qualitativa. Quando você vai ver a qualidade, ela não é algo que possa ser mensurado, tá? É difícil a mensuração. O autor é a ferramenta essencial, tá? É através da análise deles dos dados que ele busca o resultado, tá? A abordagem qualitativa tem um porquê, um caráter subjetivo. Não tem como você falar que 2 e 2 são 4, tá? Você vai explicar porque 2 e 2 são 4, tudo muito subjetivo. É tudo muito com base em suas explicações, na sua visão, embasado nos seus, no seu referencial, é claro, que não é nada aleatório porque eu acho, não.
está embasado, ok? Mas ele não é exato, não é você não pode ter uma opinião exata, não é nada fechado, já concretizado. Diferente da abordagem quantitativa. Da abordagem quantitativa, ela está falando sobre dados efetivos. Você pode quantificar, mensurar efetivamente os resultados, ok? Essa é a diferença das duas. Uma é uma análise subjetiva e a outra é uma análise qualitativa, mensurável. Isso, mensurável. A quant é quando você tem, quando você tem parte do subjetivo e parte do objetivo. Por exemplo, eu vou analisar os dados de uma empresa, quantitativo, e a opinião do gestor da empresa acerca de determinados assuntos, qualitativo. Então, eu teria uma pesquisa qual e quant, porque eu estou analisando os dados efetivos, e com base nos dados eu tenho uma pesquisa quantitativa dos números e vou também estar analisando a visão do gestor, a opinião dele. Eu tenho um lado qualitativo, então eu posso ter as duas coisas na minha pesquisa, tanto quali quanto quant, tá? Mas se ela for só análise de dado, sem opinião, ela é quant. Se ela for só a visão, a opinião, a observação, ela é qualitativa. Eu tenho os métodos dedutivo e indutivo. Qual é a diferença desses dois métodos? O método dedutivo é aquele que o autor parte da observação de uma situação geral, tá? E vai para um específico. E o indutivo é o contrário. É quando você parte de uma situação específica para ter uma visão geral. Essa é a diferença. Você precisa caracterizar se o seu estudo ele é dedutivo ou se ele é indutivo. A pesquisa bibliográfica é aquela pesquisa que você vai trabalhar com os autores, você vai discutir com os autores. Como é que você faz isso? Você vai ter que ler muito, você vai coletar muitas opiniões de autores renomados, pessoas que estudaram isso, que falam sobre este assunto, sobre aquele determinado assunto. E aí você vai, com base no que eles estão dialogando, você vai dialogar junto com eles, tá? Você vai colocar a sua visão em cima do que eles estão discutindo. Você vai concordar. Se você não concordar, você tem que mostrar por que você não está concordando com base em alguém que já escreveu que você não concorda. Então, na verdade, a pesquisa bibliográfica é um diálogo entre vários autores, incluindo você como pesquisador, ok? Tem sempre o lado como você vai estar conduzindo esse diálogo, é como se fosse um diálogo entre vários autores, certo? Então, na pesquisa bibliográfica, as outras pesquisas, todos os outros tipos de pesquisa, você tem um referencial bibliográfico, tá? Mas esse referencial bibliográfico, ele é para dar embasamento ao que você vai analisar na análise de dados, ponto. Na pesquisa bibliográfica, não. Na pesquisa bibliográfica é uma análise contínua. Você está o tempo inteiro dialogando com os autores, ok? A pesquisa documental, e aí como eu tinha dito antes, a tua pesquisa não precisa ser uma coisa só. Ela pode ser várias coisas, tá? A pesquisa documental é quando você utiliza documentos da empresa, tá? Quando você pega informações da empresa através de documentos. Então, a pesquisa ela pode ser aplicada, documental, ok? Então, você vai montando o seu retalho de coxas de acordo com aquilo que você está utilizando. Eu pretendo utilizar o quê? Eu pretendo fazer uma pesquisa, um questionário para saber a opinião das pessoas, então ela vai ser quali. Eu preciso fazer... vou pegar o documento e vou analisar o documento, então ela é documental e é quantitativo também, tá? Então, é uma junção de tudo aquilo que você pretende utilizar para fazer a sua pesquisa. Um estudo de caso é quando você pega um caso, especificamente, para estudar, tá? Não é uma pesquisa que você vai utilizar não, você vai pegar um caso. Por exemplo, esse caso pode ser uma população. É um caso de uma população específica, ok? Que você vai
estudar. Então, assim, é um ambiente, uma organização. Então, é um estudo de um caso, ok? Não significa uma pessoa, é um caso. A pesquisa de campo é aquela em que o autor vai pessoalmente à realidade estudada e coletar informações, tá? O objetivo é identificar os fenômenos do mundo natural sem que o autor tenha qualquer controle sobre as variáveis. Vamos supor, eu quero ir na Feira Livre saber o conhecimento dos feirantes sobre o MEI. Então, a pesquisa de campo, tá? Então, eu vou na Feira Livre, ou então eu vou no comércio de Barreiras, saber do pessoal o que eles acham do MEI, o que eles acham do Simples Nacional, tá? Então, eu vou lá pesquisar. Então, eu não tenho um controle sobre todas essas variáveis, do que eu vou encontrar, as pessoas que vão responder, ok? É diferente de eu pegar e falar bem assim, eu vou fazer uma pesquisa em uma empresa com os gestores da empresa. Então, eu tenho um controle dentro da empresa, são aquelas pessoas que vão ter que responder, porque se elas não responderem, não tem pesquisa, tá? Essa é a diferença. Pesquisa de levantamento. Visa conhecer os componentes de uma população, tá? Esse procedimento é realizado mediante consulta direta às pessoas, normalmente por meio de questionário ou de amostragem. Um exemplo, tá? Análise de intenção de voto. É uma pesquisa de levantamento. Eu quero saber como é que vão ser as eleições de 2022. Então, eu faço um questionário e faço um levantamento e pego uma região e peço para as pessoas... Na verdade, não pego uma região, né? No caso, se eu fizer sobre as eleições de 2022... 2022, eu não sei, eu sei que vai ter de presidente. Aí eu quero saber no Nordeste, qual a intenção de votos do Nordeste para presidente, tá? Então, é uma pesquisa de levantamento, é só um exemplo. E você tem que colocar na sua metodologia, tá? Você tem que botar o tipo de pesquisa. Depois que você fizer o tipo de pesquisa, você não vai só colocar assim, a minha pesquisa ela é aplicada. Não, você tem que dizer o que é uma pesquisa aplicada, fazer uma citação de um autor que explique de forma sucinta o que é uma pesquisa aplicada e explicar por que você está falando que a sua pesquisa é aquela, tá? Aquele era seu tipo de pesquisa. Meu tipo de pesquisa são 3. Então, você faz uma citação para cada um deles e explica por que foi a que você escolheu aquele tipo de pesquisa. Além disso, você vai também falar um pouquinho sobre o local da pesquisa, tá? Por exemplo, se for uma empresa, você vai falar que é uma empresa de pequeno porte. Se a empresa não quiser se identificar, você não precisa, você só fala que ela é uma empresa de pequeno porte, do ramo alimentício, da cidade de Barreiras, ou então, se ela não quiser nem que fale que é da cidade, você bota do Oeste Baiano, tá bom? Aí, se a sua pesquisa for constituída por apenas uma empresa, a população apenas de uma empresa. Mas se ela for uma pesquisa que você vai estudar a população, como eu disse antes, da Feira Livre de Barreiras, aí você tem que fazer uma estimativa de qual é a população de lá, tá? Você tem que ir em algum órgão oficial para saber qual é a população de lá, e de lá você vai tirar uma amostra, um percentual que te interessa. Tá? Eu quero dentro da pesquisa, dentro da Feira Livre de Barreiras, que tem uma população, segundo a prefeitura, de aproximadamente 500 pessoas, eu quero fazer uma pesquisa somente com o pessoal que vende folhagem. Aí a amostra vai ser o pessoal que vende folhagem. Tá? Todo mundo que vende folhagem, não. 10% do pessoal que vende folhagem, tá? Mas dentro da pesquisa, dentro da população da Feira Livre. Ou então, eu quero que a minha população seja o pessoal de folhagem. Dentro desse pessoal de folhagem, eu quero 10% desse pessoal de folhagem, tá? Então, vamos lá. A pesquisa é a Feira Livre de Barreiras. Dessa Feira Livre de Barreiras, eu quero somente... deixa eu ver, eu quero 10% de todo mundo que vende tudo. Então, eu pego todo mundo que vende tudo, ok? Instrumento de coleta de pesquisa é o que você vai utilizar para coletar sua pesquisa.
a gente estava falando da Feira Livre, vai ser um questionário. Quais são as perguntas que você vai elaborar? Então, isso já tem que estar no seu projeto de pesquisa, o seu roteiro, o seu questionário pronto. Se for uma entrevista, o seu roteirinho de perguntas. Se for, eu vou utilizar a planilha do Excel para tabular os dados fornecidos pela minha empresa. Quais são esses documentos que eu vou precisar, tá bom? Então, quais são os documentos que eu vou necessitar, tá? Então, eu vou estar botando no instrumento. E aí, eu vou descrever como é que eu vou coletar isso. Eu vou coletar isso como? Se eu for na Feira Livre, eu vou coletar isso como? Eu vou entregar e eles vão me entregar de volta, eu vou ficar esperando. Tem que explicar como é que você vai. Eu vou lá quando? 2 dias na semana, sábado e domingo, às 8 horas da manhã, às 10 horas da manhã. Não, eu vou na empresa. Então, como é que vai ser? Eu vou mandar por e-mail, a empresa vai me devolver por e-mail, tá? É só uma explicação. A descrição da análise de dados. Na descrição da análise de dados, você vai dizer como é que você vai analisar esses dados. Você vai analisar de que forma, com base em quê, tá? Então, assim, você vai fazer uma explicação. Essa análise de dados, ela não é muito demorada, né? Ela é rapidinha. Você vai dizer, eu vou analisar os dados da empresa através de uma análise por meio da planilha do Excel. Porque a planilha do Excel, ela não é a descrição da análise, ela é um instrumento, ok? Mas como é que você vai analisar? De forma estatística, com base nos autores, tá? Que você tem como referencial. Você vai explicar rapidinho como é que você vai analisar os dados que você coletou. Comparativo, de forma comparativa. Feito isso, tá, eu quero voltar um pouquinho lá na metodologia. Vamos escrever aqui. Então, o que é que você precisa colocar na metodologia? Cadê? Aqui. O que é que você precisa colocar na metodologia? Vamos lá. Primeiro, você tem que colocar os tipos, o tipo, né? Tipo de estudo. Tá? Depois que você falar tudo sobre o tipo de estudo, você vai colocar o local. Não, primeiro, não, antes do local. Peraí. Eu não sei apagar isso daqui, eu vou riscar. Você vai colocar a população e a amostra. Se você tiver, for uma empresa única, então você vai dizer que a população e a amostra é de uma única empresa, tá? Não é uma amostra de várias empresas, é um estudo de caso específico, ok? Aí você vai colocar o local da pesquisa. Não precisa ser separado. Isso aí, no caso, neste caso que eu estou mostrando para vocês, é diferente. É claro que cada faculdade, cada local que você vai submeter um artigo tem as suas normas. Neste caso aqui, para a gente, eu preciso só que vocês coloquem em texto corrido, não precisa ser separado por tópicos, não há necessidade disso. Você pode descrever lá qual é a sua população e amostra, qual é o local da pesquisa, você vai descrever, você não vai dizer, não, o local da minha pesquisa é uma empresa X, não. Como é que é essa empresa? Então, você vai descrever o local dessa pesquisa, você vai dizer um pouquinho, não o local físico, é uma empresa de quê? Uma empresa de distribuidora de alimentos, de pequeno porte, da cidade de Barreiras, tá? Você vai colocar um instrumento, ou os instrumentos, tá? Que você vai utilizar. Você vai descrever como é que você vai analisar os dados, tá? Nesse instrumento você vai descrever quais são os instrumentos e como você vai coletar essas informações. Você vai analisar os dados e pronto. Isso eu quero é o que você tem que colocar na metodologia, ok? São 1, 2, 3, 4, 5 itens. É o que você tem que colocar na metodologia. Não precisa estar subdividido. Você pode colocar em texto normal, tá? Vamos partir para o cronograma. No cronograma, você vai começar... Aqui eu comecei de janeiro, mas você não precisa começar de janeiro. Quando é que a gente começou a faculdade? A gente começou em fevereiro. Então, você começa de fevereiro a dezembro, porque foi em fevereiro que a gente começou. Então, você vai marcar aqui, ó,
A delimitação do tema, você fez quando? Fevereiro e março, ok? Quando é que vai ser a banca de qualificação? Banca de qualificação vai ser em abril. A pesquisa bibliográfica vai começar após banca de qualificação, né? Então, você pode botar aqui, ó, mais junho. A entrega do projeto está prevista para quando? Está prevista para junho, se eu não me engano. O levantamento de dados. Aí, o levantamento de dados você só vai fazer no próximo semestre. Quando é que a gente vai estar fazendo o levantamento de dados? O levantamento de dados a gente vai estar fazendo a partir de agosto. Agosto e setembro. A análise de dados só pode ser pós, certo? Vai ser mais ou menos em setembro e outubro. A entrega do artigo pronto vai ser quando? Vai ser em novembro, iniciozinho de novembro. A defesa do artigo também vai ser em novembro. E a entrega final em dezembro. Tá bom? Então é isso que vocês têm. Tá? Vocês têm que fazer um cronograma desde quando você começa com o projeto até quando você entrega já no próximo semestre a pesquisa pronta e terminada. Fechado? Os orçamentos. O orçamento, toda pesquisa tem gasto. Vocês gastam com... claro, eu já tenho um computador. Eu vou botar que na pesquisa eu gastei com computador, não. Mas com certeza eu vou ter que imprimir. Então vocês gastam com impressão, com papel. Eu vou comprar uma impressora. Eu só vou colocar impressora, computador, se eu comprar... Desculpa, se eu comprar esses itens para fazer a pesquisa. Mas se eu já tiver esses itens, não, o que eu vou utilizar? Eu vou utilizar, por exemplo, de caneta, eu vou botar aí algum livro que eu vou comprar, papel, impressão, cartucho, se for o caso, se eu imprimir em casa. Se eu tiver que pagar para alguém imprimir, eu vou lá, boto o valor da Xerox, tá? Então, assim... tudo aquilo que você acha que vai gastar é um orçamento. E aí você tem que colocar os itens e relacionados aos valores. E no final, que o orçamento quanto é que foi o total. E não se escrevam de escrever uma coisa que é super importante, tá? Todo orçamento tem que ter. Embaixo da tabela, embaixo da planilhazinha do Excel, você pode escrever lá, abrir um asterisco e escrever lá. Exatamente isso, ó. Que você tem que dizer, a partir daqui, ó, que todo o ônus financeiro será de responsabilidade dos pesquisadores. O que significa que, se por um acaso você não pode cobrar da pessoa que você vai entrevistar, você não pode cobrar dinheiro dela, tá? Mas que você não pode cobrar da empresa que você vai estudar, você vai fazer um estudo na empresa dela, você não pode cobrar dela porque você vai estar dando um resultado sobre um problema que ela tem. Não pode cobrar. Então, todo o ônus da pesquisa é de vocês, é de responsabilidade de vocês. Essas foram as referências que eu utilizei, tá? De pessoas, de informações que já foram publicadas. Esse Aderlan aqui, ó, é um professor da faculdade, da FASB, que é um cara que já escreveu um livro sobre isso. Então, assim, foram pessoas que eu fui coletando e que me deram embasamento para escrever isso aqui para vocês, ok? Esse aqui é um livro muito bom. Tá? Então, assim, são informações que só vale a pena você comprar isso caso você vá trabalhar efetivamente na área. Mas caso que só esteja utilizando para fazer um artigo, então essas informações você consegue, tanto aqui dos meus slides quanto da internet. Uma outra coisa que eu queria falar para vocês, eu estava olhando aqui tem o CEP. O que é o CEP? É um comitê, tá? De ética e pesquisa. Mas por que a gente não utiliza? Primeiro, porque contábeis não é obrigado, tá? É interessante que utilize. Toda vez que você for fazer pesquisa com pessoas, com seres humanos, é muito legal que você submeta o seu projeto ao CEP. Mas acontece assim, né, neste momento nós estamos em época de pandemia, então a gente não está utilizando corriqueiramente fazer essa submissão. Mas quando a gente voltar ao normal, provavelmente a gente vai voltar a utilizar, tá? O normal que eu digo é quando a gente voltar ao presencial. Só que existem revistas, existem congressos que pedem para que você submeta
o seu projeto, a sua pesquisa ao comitê de ética. Por quê? Porque esse comitê de ética, ele cuida no respeito que o pesquisador vai ter às pessoas que vão ser pesquisadas, tá? Então, toda vez que você for trabalhar com pessoas, é importante que você submeta o seu projeto, que é antes da pesquisa, o seu projeto de pesquisa ao CEP. Tá? Então, assim, em outro momento, em uma outra oportunidade, eu posso estar fazendo uma aula sobre o CEP, sobre o que você precisa para fazer um projeto para a submissão do CEP. Por quê? Porque ele tem características específicas, tá? Tem regras específicas que precisam ser seguidas, senão não vai ser aprovado. Tá ok? Obrigada, gente. Essas são as informações que vocês precisam ter para fazer um projeto de pesquisa e daí, a partir desse projeto de pesquisa, poder fazer ou um TCC ou um artigo e submeter à faculdade ou aos meios de publicação. Tá bom? Obrigada pela atenção.